Os termômetros medem a temperatura usando materiais que mudam de alguma forma quando são aquecidos ou resfriados. Filo de Bizâncio é tido como o primeiro que fabricou um instrumento para indicar determinadas temperaturas. Ctesibo de Alexandria reinventou o instrumento utilizando um tubo de vidro com formato de U invertido, com uma vasilha em cada extremidade. Quando o líquido de uma vasilha era aquecido, aumentava como resultado da dilatação. Em 1592, esse sistema foi outra vez reinventado, dessa vez pelo físico e astrônomo italiano Galileu Galilei. Galileu aquecia o bulbo de vidro retirando parte do ar que estava dentro para assim poder emborcar o tubo dentro da água após mergulhar o tubo dentro da vasilha com água e corrente. A temperatura do bulbo voltava a seu valor normal, fazendo com que a água subisse através do tubo até certa altura. Dessa forma, Galileu podia comparar temperaturas de vários objetos que eram colocados em contato com o bulbo, pois a altura da coluna de água depende exatamente da temperatura do objeto, ou seja, quanto maior a temperatura, maior é a coluna da água. O termômetro é um instrumento que serve para medir a temperatura corporal de objetos e até mesmo do ambiente. Para a maioria das pessoas, quando se fala nesse aparelho, é comum a associação ao termômetro clínico, utilizado para determinar se uma pessoa está com febre. Esse talvez seja o mais comum, que está presente na vida da população em geral e também nos ramos profissionais, principalmente da saúde. Mas a verdade é que existem diversos tipos de termômetros, que utilizam diferentes princípios de medição e podem ser utilizados para outros objetivos, como por exemplo o termômetro bimetálico. O princípio desse termômetro parte da junção de duas lâminas metálicas de materiais diferentes, como por exemplo o ferro e o latão. Quando elas são submetidas ao calor, dilatam-se diferentemente, fazendo com que a lâmina se curve. Esse tipo de termômetro é muito utilizado como termostato em ferros elétricos, controlando o aquecimento e também na abertura e fechamento de circuitos elétricos. Termômetro de radiação. Como o próprio nome indica, este tipo de termômetro utiliza a radiação para medir a temperatura de objetos a grandes distâncias, sem precisar se aproximar. Em termos práticos, ele consegue medir qualquer objeto que emita uma radiação eletromagnética, captando sinais de calor. É muito utilizado em satélites meteorológicos, que fazem medições da Terra à distância. Termômetro meteorológico. Estes também estão entre os tipos populares de termômetros, e é bastante comum vê-los nas ruas. Isso porque eles são utilizados para medir a temperatura do ambiente, mostrando a temperatura máxima e mínima que pode registrar em um período de tempo. Alguns modelos também podem trazer outras informações, como a umidade relativa do ar. O termômetro de fio de platina, também conhecido como termorresistência, mede a variação da temperatura a partir de uma resistência elétrica, que é registrada por um circuito eletrônico. O nome fio de platina se deve ao uso desse material como sensor da resistência, ou seja, o que irá identificar a temperatura. Termômetro infravermelho. Por último, podemos citar também o termômetro infravermelho, também conhecido como pirômetro óptico. Em linhas gerais, esse equipamento é utilizado para medir a temperatura de objetos muito quentes, sem a necessidade de se aproximar. Ele possui um sistema óptico e um sistema de detecção, que permitem focar o objeto com o infravermelho e detectar a temperatura. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário. Letra A. Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Letra B. Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. Letra C. Para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. Letra D. Devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio e do corpo humano. Letra E. Porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Resposta. Letra A. Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Mas por que seria essa resposta? Bom, para que a medida da temperatura de um corpo com um termômetro é preciso esperar o equilíbrio térmico, isto é, quando
quando em contato com o corpo, precisamos esperar alguns minutos para que o termômetro e o corpo eles estejam com a mesma temperatura, e assim a gente poderá medir o seu valor. A diferença de temperatura de 100 graus Celsius equivale a: letra A, 112 graus Fahrenheit, letra B, 212 graus Fahrenheit, letra C, 180 graus Fahrenheit, letra D, 132 graus Fahrenheit, letra E, 68 graus Fahrenheit. Já sabe a resposta? Seria a letra C, 180 graus Fahrenheit. Aqui teremos uma imagem da resolução completa passo a passo. Na escala termométrica Schild, o grau de fusão é 20 e o grau de ebulição é 53. Vamos supor que numa manhã em Rio Negro está medindo 10 graus Celsius. Para descobrirmos quantos graus na escala termométrica Schild dará, basta fazer 10 menos 0 divididos por 100 menos 0 na escala Celsius igual a x menos 20 divididos por 53 menos 20. Resolvendo isso, fica 10 divididos por 100 igual a x menos 20 divididos por 33. Ficando 330 igual a 100x menos 2000. Depois de isolarmos o 100x, nós somamos 330 e 2000, resultando em 2330 igual a 100x. Então, nós dividimos 2330 e 100, cortamos os zeros e o resultado ficará 23,3 graus Schild. Se numa manhã em Rio Negro faz 10 graus Celsius, na escala Schild fará 23,3 graus Schild.